muitas pessoas que têm uma mediunidade mais forte, mais desenvolvida, comente aqui se você tem uma mediunidade aflorada. Porque muitas pessoas chegam até mim, dizem que têm mediunidade aflorada e sentem poderes de cura. Sim, poderes de cura são um dos dons do Espírito Santo. Mas aí, na ânsia, na busca por se desenvolverem, sem ter uma instrução maior, acabam se associando a consciências que não são tão desenvolvidas, que não são tão de luz, que são, muitas vezes, da falsa luz. E muitas vezes são consciências que servem à sombra, são consciências que servem à esquerda espiritual. Não estou dizendo que todos os seres da esquerda espiritual são de sombra, não é isso. Mas a maioria é. Tem seres que trabalham na esquerda servindo a luz, sim. Mas até esses seres que trabalham na esquerda espiritual servindo a luz não são seres perfeitos. São seres cheios de defeitos. Se você é um médium, se você tem uma mediunidade ostensiva, intensa, profunda, não é legal que você se associe com qualquer lugar que diz que você precisa desenvolver a sua mediunidade. Como eu sempre digo, eu não recomendo que você desenvolva a sua mediunidade. Ah, mas eu sinto as coisas, eu fui num centro, eu fui numa casa, eu fui num terreiro, eu fui num lugar que disseram que eu preciso me desenvolver mediunicamente. Ok, você acredita em tudo que te falam? Tem que ter um filtro na hora. Quem é essa pessoa que diz? Qual é o conhecimento dela? Não é só porque é uma pessoa idosa que tem sabedoria. Então, nesse sentido, às vezes as pessoas dizem para você se desenvolver, e aí você vai lá se desenvolve mediunicamente, vai lá, incorpora e começa a incorporar. Só que se desenvolve apenas mediunicamente e não tem uma conexão firmada com o alto. E aí acaba caindo em algum momento, ficando deprimido, triste, se afasta da espiritualidade, só que o campo já está aberto, uma vez que a mediunidade está aberta, é um caminho só de ida. E aí como é que você faz? Aí você vai tender a se conectar com um monte de consciências que estão na mesma faixa vibratória que você. E quanto mais você se densifica, mais você encontra consciências densas e te levam mais para baixo. Isso acontece com uma série de pessoas que, inclusive, atentam contra a sua própria vida. Por quê? Porque ficam completamente obsediadas. Por quê? Porque não sabem que essa depressão, essa energia negativa que sentem não é sua, são das influências negativas que estão ali, mas por não ter uma conexão forte com o alto, desenvolveu sua mediunidade e aí fica à mercê das sombras, de ser enganado, à mercê da falsa luz. Então, esqueçam guias, mentores. Ah, eles não são bons? Sim, eles são bons, mas eles não são perfeitos. E esse é o recado que eu quero te trazer aqui. Eles muitas vezes, inclusive, são enganados, porque vamos dizer, guias, mentores ancestrais, servidores, guardiões. Na maior parte do tempo e das vezes, eles estão na quarta, no máximo na quinta dimensão. Eu estou falando de seres que enganam os radiestesistas, os médiuns, que são de dimensões mais de 10, talvez lá da 20ª dimensão. E aí, você acha que um ser da quarta dimensão, da quinta dimensão, vai te salvar? Só que esse ser, às vezes, pode estar bem intencionado, mas está sendo enganado por outro que está numa dimensão maior, que está sendo enganado que tá em outro que está numa dimensão maior, e outro está numa dimensão maior, e quando vê, acaba ficando preso com os arcontes. Então, saia dessa frequência, porque esse comando oculto negativo quer manter você aprisionado, quer manter você dormindo espiritualmente ou vinculado a eles. E a minha missão aqui, o meu sacerdócio aqui, e o ofício do Cristo é remover as hierarquias caídas. E o Cristo disse que o seu coração, ou que o reino dos céus, está aqui dentro, na conexão interna, não externa. Até o que eu falo aqui, pondere.
Nunca aceite nada cegamente. Veja se faz sentido para você. Se você está assistindo aqui até agora, é porque ressoa isso. Então, o ideal e o que você deve fazer para ter segurança, para ter luz, para ter uma conexão superior é se conectar com o ofício do Cristo, com o Cristo cósmico, com o Yeshua Yahvé, Nazi Shalom, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o nosso advogado, aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que é o segundo e último Adão. O Cristo mostrou qual é o caminho de ascensão, e quanto mais nós somos semelhantes a ele, mais nós integramos o Espírito Santo de Deus. Então, é importante nos conectarmos com Cristo, com o Espírito Santo de Deus e também, sobretudo, acima de tudo, com o Deus Altíssimo, com Deus Pai, Mãe, Criador primordial, com a fonte que tudo é. E quando você se conecta com a fonte de tudo que é, com o Criador, essas interferências, caídas, perdem a força, pois você manifesta um pilar de luz, só até o cachorro late na hora, você manifesta um pilar de luz, um Leiuestikaina, um pilar de luz da Mãe Divina, e isso faz com que você esteja protegido, abençoado e glorificado pelas legiões celestiais. Mas Murilo, como que eu sei mais sobre isso? Eu ensino os meus alunos no terapeuta metatrônico. Eu não recomendo que você se desenvolva mediunicamente, porque eu recomendo que você se desenvolva espiritualmente. Porque quando você se desenvolve espiritualmente, aí sim, e tão somente assim, você fica completamente seguro, você fica na glória divina, com a tua vibração aqui em cima. Você fica à prova de sombras, porque as sombras não têm acesso a ti. Assim como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Então, quando você tem uma conexão espiritual desenvolvida, naturalmente a sua própria mediunidade também se desenvolve, mas não de uma forma desenfreada que você não tem controle, fica aflorado e capta tudo que é coisa e vira uma esponja e adoece. Não é isso. Você se desenvolve espiritualmente e a tua mediunidade vai se desenvolvendo no sentido dos dons do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença.